ouvinte chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia para toda a equipe, todos que estão acompanhando a gente aqui, o Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e pela TVT. Vamos falar sobre a nova escalada de conflitos entre Israel e Palestina, que hoje completa uma semana após ocorrer o despejo de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém Oriental. A face mais cruel desse conflito foi retratada para o mundo na imagem do bebê Omar al-Hadid, de 5 meses. Ele foi o único sobrevivente da família. O ataque aéreo israelense matou 10 pessoas da família desse bebê: a mãe, 4 irmãos, uma tia e 4 primos. O pai Mohamed al-Hadid sobreviveu porque não estava na casa no momento do bombardeio. O bebê, que apareceu chorando em imagens pelas TVs e redes sociais de todo mundo, muito machucado, com ferimentos por todo o corpo, com a perninha quebrada, já enfaixada no hospital. A gente teve notícias ontem também de uma menina palestina, Suzy Eshkuntana, de 6 anos, que sobreviveu entre os escombros aí de sua casa, destruída por um ataque israelense, que também matou a mãe e seus 4 irmãos. Bom, após esse despejo, os confrontos se espalharam e atingiram a Cisjordânia. No sábado, um ataque aéreo de Israel destruiu um prédio onde funcionavam as sedes de diversas agências de notícias internacionais como a Associated Press e Al Jazeera, além de 60 apartamentos residenciais e escritórios. O exército israelense disse que o prédio também era usado para guardar artigos militares pertencentes ao Hamas, mas o dono do complexo que foi destruído negou que houvesse qualquer presença militar no local. A jornalistas, ele disse que só havia no edifício escritórios de imprensa. Agora, sobre o número de mortos, é muito difícil um dado preciso. Até a tarde de sábado, a gente leu que as agências falavam em 145 palestinos e 9 israelenses mortos. De acordo com o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, o total de mortos em Gaza até a tarde deste domingo era de 188 pessoas, incluindo 55 crianças e 33 mulheres, com 1.230 feridos. A gente vai falar sobre esse triste episódio com o Mohamed Habib, ele que é secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe e professor titular da Unicamp. Olá, professor, bom dia. Se é que Olá, é bom possível dia. dar bom dia, né? Bom dia, Marilu. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Prazer é sempre o nosso, professor. Bom, esse conflito entre Israel e Palestina é antigo, havia um acordo aí da ONU para a região que defendia a construção de unidades habitacionais para famílias palestinas em Jerusalém Oriental, mas foi ocupada por Israel. Eu queria que o senhor falasse um pouco lá atrás para a gente poder entender o atual momento que a gente está passando. Na realidade, esse projeto sionista que visava e visa ainda a criação e estabelecimento do Estado judeu, chamado Israel, ele poderia perfeitamente respeitar a legislação e as leis e as normas e as regras que a própria ONU estabeleceu desde o dia 15 de maio de 1947. Até hoje, nós já temos mais de 200 deliberações da ONU, nenhuma foi respeitada pelo Israel. Então, enquanto que todos os países árabes já reconhecem como sinal de acordo de paz, né, a existência de Israel, já estão trocando representações diplomáticas, os próprios palestinos, a partir da autoridade palestina, já reconhece o Israel, já aceitou as propostas de paz, mas ainda assim o Israel nunca aceitou nenhuma proposta, nenhuma determinação da ONU. Ela depende da lógica do mais forte. O mais forte tem sempre a preferência, por isso estamos num trânsito selvagem. Eu, embora estou certo e o caminhão está errado, mas eu tenho que parar para deixar o caminhão passar porque ele é o mais forte. Exatamente com essa lógica, o Israel usa toda a violência. O Israel é uma grande escola de violência policial e de exército agressivo, mortal, não tem nenhuma atitude humana do exército do Israel.
para matar civis. Os palestinos não têm exército, os palestinos não têm metralhadora, os palestinos não têm tanque de guerra, os palestinos não têm helicóptero, os palestinos não têm avião, não têm navio submarino militar, não tem absolutamente nada. E cada ano não passa sem ter esse tipo de atitude selvagem, desrespeitando todas as regras. Há poucas semanas atrás, menos de um mês, ou vai lá um mês e pouco, países do Golfo já reconheceram Israel, já estão trocando os corpos diplomáticos entre os dois lados, exatamente como sinal, né, de boas intenções. Estamos abrindo agora o mercado para vocês, representação diplomática, somos vizinhos, somos amigos, vamos unir as nossas forças. O que Israel responde? Matando e continuando a matar, né, a sociedade civil palestina. Né? E o mundo está em silêncio, o mundo está em caos, o mundo está preocupado com questões como, por exemplo, a pandemia. O mundo está preocupado com outras questões, como, por exemplo, a imoralidade de certos governos espalhados, né, nos diferentes continentes desse mundo. Então, como o povo palestino não tem força política equivalente, e como o Estado israelense, na realidade, é ele que manda nos Estados Unidos, por exemplo, então a ONU fica à mercê exatamente desse jogo político dos poderosos. Então, os fracos ficam sempre para o último lugar. A dor é muito grande no coração de toda a sociedade civil mundial. Marilu relatou agora a destruição por mísseis de prédios. São 3 grandes prédios. Né? O maior tem 13 andares e o menor tem 10 andares. Ora, calcula o número de mortos nesses prédios. Dá para imaginar, pelo menos, né? Fora dos mísseis, né? Aí falam, não, mas os palestinos têm foguetes, têm mísseis. Não, eles não têm mísseis, eles têm foguetes de latinhas que eles fabricam artesanalmente nas casas e usam para curtas distâncias e cai com um pedaço de ferro que tem um pouco de querosene. Pode fazer um fogo num ônibus, num carro? Pode. Pode machucar alguém? Pode. Mas o próprio Israel tem um sistema antifoguetes que, com eficiência acima de 95% de eficiência, de capturar e destruir esses foguetes no ar. Então, vamos imaginar que os palestinos estão lançando 100 foguetes juntos. Eles têm capacidade de abater esses foguetes no ar, né? No ar, com capacidade mínima de 95%. Portanto, dos 100 foguetes vai chegar 5. Por isso, o próprio Israel reconhece que que eles sofrem 10 mortos, enquanto que os palestinos, né, mediante esses 10 vítimas fatais em Israel, os palestinos têm vítimas superior fatais, né, já sacramentados, já mortos, mais de 300 hoje pelos últimos dados que a gente recebe pelos rádios, pelas notícias da mídia. Então, a relação não é justa. O mundo está cansado da postura arrogante do Estado de Israel. O próprio povo israelense, uma grande parte do povo israelense, não aguenta mais essa posição, não aceita mais essa posição. E agora está muito claro, até intelectuais israelenses escreveram um monte de artigos nessas últimas 2 semanas, dizendo basta, chega, a área cabe os 2 povos tranquilamente. Queremos viver em paz como qualquer outro país, como qualquer outro povo. Mas, lamentavelmente, o governo fascista israelense de extrema direita, ele não reconhece isso. Eles têm outros projetos. O povo israelense na cabeça desses governantes israelenses nada mais do que um instrumento político para ser usado para o projeto sionista maior, a dominação do planeta, a dominação de todos os povos. Esse tipo de projeto não interessa ao povo israelense. O povo israelense não quer isso, ele quer viver em paz. Então, o apelo que o povo
e os intelectuais israelenses estão fazendo, e não estou falando por enquanto dos palestinos, estou falando do próprio povo israelense, os próprios intelectuais israelenses, as próprias lideranças religiosas judaicas no mundo inteiro estão com o mesmo slogan: basta, chega, deixa o povo israelense viver em paz. Tem tudo lá para os dois povos. Vamos respeitar as leis internacionais, porque assim nós seremos respeitados. Mas o governo ouve de um lado e joga para fora do outro lado. Então, se a gente vai falar aí do povo palestino e das manifestações dos palestinos e do sofrimento dos palestinos, aí a gente vai precisar um monte de programas, Marilu. Exato, são muitas lágrimas realmente, né, que caem em relação ao povo palestino sempre. Agora, professor, o senhor estava falando em relação à comunidade internacional e também nos Estados Unidos. A comunidade internacional, pelo menos as informações que a gente está recebendo, pede um cessar-fogo. O enviado especial da ONU para o Oriente Médio, Thor Wennesland, alertou que as partes se dirigem a uma guerra em larga escala. Exato. E pediu um fim imediato dos enfrentamentos. Em relação a essa declaração, guerra em larga escala, eu já pergunto para o senhor também como o senhor vê o papel dos Estados Unidos, aliado de Israel, que agora está sob o comando de Joe Biden. Tem alguma mudança, professor, ou não? É para ter, e a nossa esperança é para ter. Ou seja, enquanto que a sociedade civil está se manifestando em todos os cantos do mundo, né, os políticos estão trabalhando. O Biden também ele está com um problema sério lá, porque o Congresso ainda ele sofre a grande influência do lobby israelense, do lobby judaico, do lobby sionista nos Estados Unidos, né? Enquanto isso, os palestinos não têm sequer, né, nem moleque na frente do Congresso norte-americano com a faixa em defesa da Palestina. Então, o Biden, que acabou de assumir o poder, né, agora, nesses últimos meses, ainda ele está com essa batata quente. Ele ainda está construindo ou costurando um processo político para que exatamente levar em consideração o que foi falado agora, do que ou Israel cria um pouco de juízo, ou nós vamos ter um conflito de grandes dimensões. Conflito de grandes dimensões não se refere, portanto, a um conflito entre palestinos da faixa de Gaza ou da Cisjordânia em conflito com o exército israelense. Não é isso, porque o mundo já está cansado. E Israel está esquecendo do que há um princípio bastante conhecido que diz: quando eu não tenho mais nada na vida, quando a minha vida não vale mais nada, aí eu estarei pronto para fazer tudo que essa vida que não vale nada começa a atuar e causar dor, né, na pele dos outros, aonde eles acham que a vida deles vale muito. Ou seja, nós podemos passar por um período de ações de violência espalhadas no mundo inteiro. Nós podemos ter isso. E isso não é bom para ninguém. O mundo já está em crise epidêmica e pandêmica, né? E o mundo está em distúrbios econômicos. O mundo está numa instabilidade geopolítica em vários continentes. Essa questão palestina, ela corresponde a um barril de gasolina, de querosene, facilmente pegar fogo. As outras crises que estamos falando não vai pegar fogo facilmente. Mas ela está colocando toda a sociedade mundial já assim, né? Não estão aguentando mais. Então, Israel, o governo israelense, Netanyahu em especial, ele precisa acordar para essa situação mundial que é muito diferente. Ele não tem mais Trump para ameaçar o Trump. Ele não pode ameaçar os democratas nos Estados Unidos. Os democratas nos Estados Unidos estão cansados das pressões de Netanyahu. Netanyahu, que é o americano de nascimento, inclusive, né, nascido em Nova York, ele é americano em todos os sentidos,
né? Tem influência? Tem, mas a entrada dos democratas hoje, eles já estão cansados da influência israelense no governo e no parlamento norte-americano. Agora, é um governo que acabou de entrar, ele tem que tomar os passos dele com o máximo de cautela. Ele não pode declarar guerra e sair mandando exércitos para lá. Não. Mas que ele está atento, está. A postura do Biden, ela é um pouco melhor que o Trump. É uma postura um pouco menos ruim do que o Trump. Mas as duas ideologias dentro dos Estados Unidos, os conservadores do Partido Republicano e os não conservadores, né, dos democratas, a diferença entre os dois na questão palestina é muito pequena, né? Um bate e xinga e outro bate, mas dá um beijinho, né? E sopro para o ferimento não dói muito. Mas a política norte-americana, de um modo geral, principalmente quando se trata de questões de política estrangeira, a política é a política do Estado, não é política do Partido Democrata ou do Partido republicano, né? Então, nesse sentido, temos esperança, pelo menos no cenário internacional. Estados Unidos, ela pode se comunicar e com os demais países fortes para combinar com eles uma política de ação imediata para, eu não chamaria de cessar fogo, porque a relação não é idêntica, não é igual, não são duas forças iguais, não são dois exércitos, mas o grito tem que ser dirigido ao Israel, dizer, chega, calma. Parece que estamos diante de um boi, de um touro, ficando totalmente louco, doido, está chutando para todos os lados, né? Nós temos que parar esse homem, Netanyahu, para deixar o mundo viver em paz um pouco, né? Então, isso não acontece facilmente. Se a sociedade civil mundial não entrar em ação, fazendo marchas, porque agora, com essa crise da pandemia, nós não podemos mais fazer reuniões e atos coletivos em praças e coisas assim, né? Mas pelo menos passeatas, pelo menos aquela fila de carros lá, carreatas, né? Esse tipo de ação pelo menos seja feito. Graças a Deus que hoje nós temos um apoio fantástico das redes sociais. Nós temos apoio incrível, né? De meios de comunicação que até 3, 4, 5 anos atrás não existiam. Então, isso é um espaço que está sendo usado, né, pela sociedade para saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Porque as informações que chegam aqui, através da grande mídia, são as informações que interessam o agressor. Não são informações que interessam as vítimas. A grande mídia, no início desse processo, na semana passada, só falava da agressão palestina em Israel, né? Só falava de atos terroristas palestinos em Israel. Espera aí, vamos pensar, né? A sociedade civil mundial não é um bando de retardados, de ignorantes. Todos sabem muito bem da história hoje, porque as redes sociais conseguiu, e com bastante sucesso, chegar à sociedade e mostrar para eles o outro lado da moeda, o lado real, o lado verdadeiro. Então, nós temos esperança e nós não podemos parar, nós temos que partir e bater em todas as portas. Mesmo na grande mídia, nós não podemos parar de falar. Nós temos que pressionar, nós temos que mandar material para eles usarem, nós temos que fazer manifestações um pouco mais corajosas, mas dentro da moldura de ética, de educação, de manifestações civilizadas. Eu não quero dar semelhança de manifestações fascistas que acontecem em alguns países, graças a Deus que isso não acontece no Brasil, né? Então, queremos que... Pois é, professor, a gente teve uma manifestação de extrema-direita no sábado, mas isso aí a gente vai discutir depois, até com o senador, com outro entrevistado.
Mas Professor, em graças. relação ao Hamas, o senhor estava falando de atos terroristas e tal, então, muito da mídia tradicional, né, que ela coloca como terrorista, queria que o senhor falasse a respeito do Hamas, né, para as pessoas entenderem exatamente o papel. Eu dou graças a Deus que o Hamas, como partido legal, reconhecido pelo mundo inteiro, existe. É graças a Deus que esse partido existe, graças a Deus que esse partido está governando a faixa de Gaza. A faixa de Gaza nunca foi território israelense e nunca será. Eles estavam lá e saíram de lá, deixaram de ocupar a faixa de Gaza, coando a água subterrânea da faixa de Gaza, devido ao consumo, né, absurdo de Israel dessas reservas subterrâneas da água doce, né, que abastecia Israel, e 10% da quantidade que saía ficava para os palestinos. 90% para Israel daquela água subterrânea e 10% para a faixa de Gaza, para os palestinos. Mas com esse consumo elevado do lado israelense, o conteúdo da água subterrânea caiu muito. Como essa água na faixa de Gaza ela rende ao Mediterrâneo, e o Mediterrâneo como mar é água salgada, então o que aconteceu? Né? Para que a natureza sábia, para que as paredes, né, desse espaço subterrâneo que abriga essa água doce, né, não desaba, né? Então a água do Mediterrâneo salgada ela tenta abastecer, né, exatamente esses espaços subterrâneos de água doce. Resultado, a água doce subterrânea da faixa de Gaza tornou-se insalubre, não servia mais, ficou salgada. Então, a existência dos colonos israelenses da faixa de Gaza não dava mais para aguentar. Resultado, levaram eles para a Cisjordânia, onde eles podem utilizar a água salgada da Cisjordânia. Mas nenhum palestino podia fazer a mesma coisa. Então, os palestinos ficaram de mais ou menos 10 anos para cá com água salgada. Então, eles têm que se virar com água salgada para poder disponibilizar água para beber, água para fazer comida. Então, eles foram obrigados a sair, porque não podiam mais oferecer aquela condição precária, né, para a sociedade israelense. E os palestinos ficaram na faixa de Gaza. Então, ele ameaça de retornar à faixa de Gaza, não vai retornar coisa nenhuma. Né? O Israel não tem mais condições de voltar para a faixa de Gaza. Eles destruíram os seus prédios e apartamentos e casas lindas antes de saírem da faixa de Gaza. Quando viram e perceberam que tem que sair, tá bom. Então, destruíram todas as casas, em vez de entregar para o povo da faixa de Gaza, que não tem aonde ficar, não tem aonde se proteger. Não ia custar nada. Né? Então, você percebe que esse espírito preconceituoso, excludente, que representa os níveis mais elevados de ódio, né? Essa é a relação entre Israel e o partido Hamas. O partido Hamas é a única força hoje que pode falar em defesa de Israel, porque o Abu Mazen, Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade palestina, ele não tem poder político para pressionar Israel para nada. Ele é mais amigo do que inimigo, né? Ele é mais obediente do que desobediente. Então, os palestinos, graças a Deus eu digo, do que existe um partido forte, corajoso, para poder, através da sua criatividade artesanal, né, fazer alguma coisa para mostrar para o mundo que os palestinos da faixa de Gaza existem e que eles têm o grito, né, para que o mundo ajude esses palestinos. Então, se Israel taxar o Hamas de um grupo terrorista, pode chamar, né, pode chamar. Tem um ditado árabe que disse, né, e bem milenar, não foi feito para essa situação de hoje, mas elucida muito bem. Diz o seguinte: enquanto os cachorros latem, a caravana continua avançando. Ou seja,
Eu não vou parar porque tem um cachorro latindo, não vou parar, gastar minha energia para latir, é você, é seu avô, não resolve isso, não ajuda em nada. Então, Israel tenta taxar esse grupo como terrorista. Há alguns meios de comunicação no mundo inteiro que caem nessa armadilha e repete essas palavras, mas nós sabemos que isso é uma demonstração de ignorância desses meios de comunicação. Eles precisam sempre consultar os documentos oficiais da própria ONU, inclusive, da própria Organização Mundial, para saber, né, o que é o partido Hamas. É um partido legal, disputa eleições, e ele que está governando a faixa de Gaza há muito tempo. Tá bom? Muito bom, professor. Bom, eu agradeço aqui a sua participação. Eu vi que o senhor está com o braço aí engessado? Estou com o braço engessado, estou com alguns outros problemas, peguei o Covid, né? Mas já estou sarado do Covid, mas estamos sobrevivendo. Estamos vivos. Não, eu quero que o senhor tenha uma boa recuperação. Me chamou a atenção quando eu vi, não sabia. Então, uma boa recuperação, professor. Obrigado. E, com certeza, até uma próxima oportunidade para a gente continuar essa análise, que é muito importante para nós aqui, brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Suas ordens, Marilu. Muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes e todos os telespectadores. Obrigado. Obrigada. Falamos aqui com Mohamed Habib, secretário-geral do Instituto da Cultura Árabe e professor titular da Unicamp. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.